Continuação agora, gente, da nossa aula, dando início à resposta inflamatória. Falamos de tudo, gente. Falamos como que a nossa imunidade inata reconhece micro-organismos, quais são os receptores, como que a gente tem ativação do sistema complemento para chegar nesse momento. Qual é esse momento? Resposta inflamatória. Gente, a principal maneira pela qual o sistema imune lida com infecções e lesões teciduais é estimulando a inflamação aguda. O que significa que é inflamação aguda? Acúmulo de leucócitos e proteínas plasmáticas e fluidos derivados do sangue e tecido extravascular, local de infecção ou de uma lesão. Então, isso significa o quê? Invasão de micro-organismos, eu vou ter uma inflamação aguda, resposta inflamatória. Eu levei um soco, eu bati a minha perna no móvel, machucou, destruí células, eu tenho o que? Uma lesão. Eu vou ter o que? Uma resposta inflamatória, uma inflamação aguda. Agora, o que está envolvido numa resposta inflamatória? Nós vamos ter migração leucocitária para o local da inflamação. Nós vamos ter estimulação de pumps e dumps, elas que vão estimular essa imigração leucocitária. Todas as alterações que vão ocorrer no meu processo inflamatório vão ser induzidas por citocinas, que vocês já fizeram estudo dirigido para saber quais são elas e quais interleucinas principais estão relacionadas na minha resposta inflamatória. Na inflamação aguda, ela vai durar minutos ou horas, a iniciação dela vai ser de minutos ou horas após o primeiro contato, seja por micro-organismos ou por lesão, e pode durar até por dias. Já a minha inflamação crônica, eu já vou ter remodelamento tecidual. Quando eu não tenho uma cura daquele processo inflamatório, aí o meu tecido ele vai se remodelar. E aí eu vou ter origem de fibrinólise ou angiogênese, falando de vasos sanguíneos. Então, o que é inflamação, gente? Do latim inflamare, do grego flogos, que significa pegar fogo. Olha que lindo que ficou essa explanação, inflamare. Resenhas à parte, uma inflamação ela é uma reação dos tecidos vasculares. Então, se eu tenho um tecido que é vascularizado, ele vai ter um processo inflamatório se houver necessidade. E aí, para ter um processo inflamatório, eu vou ter mediadores pró-inflamatórios e mediadores anti-inflamatórios. O que são os mediadores pró-inflamatórios? É o que vão estar relacionados ao meu processo de inflamação, que as principais citocinas pró-inflamatórias são fatores tumorais, interleucina 1 e interleucina 6. Nós vamos falar bem mais. E nós temos também fatores anti-inflamatórios, que vão fazer com que a gente diminua esse processo inflamatório. Quem está relacionado para a gente vai ser a minha interleucina 10. Ela vai estar regulando esse processo inflamatório, dizendo, opa, tá bom, já chega. Se não, porque a gente vai ver que o processo inflamatório não é tão bom quanto a gente imagina. Pensa aí, gente. Você tá andando, corta o braço. E aí inflama aquele machucado, porque eu vou ter contato com micro-organismos, até ter o processo de cicatrização. Vai dizer para mim que não dói, que não incomoda? Incomoda. Então, um processo inflamatório não é tão benéfico assim para o nosso organismo, porque nós temos alguns efeitos, entre aspas, colaterais. Mas nós vamos ver como que ele, a iniciação dele e para que ele é importante para a gente. Temos os sinais cardeais da inflamação. Como assim, professora? Sinais cardeais da inflamação? São 5 sinais. Nós temos calor, fica quente o local inflamado. Rubor ou vermelhidão. Nós temos o processo de exudação ou de inchaço, dor e perda de função durante o momento do processo inflamatório. Então, vamos supor, eu tenho um corte no braço. Vai ter o quê? Calor. Calor vai ser uma resposta de que eu tenho um processo inflamatório em andamento. Rubor, aquele local vai ficar vermelho. Exudação ou inchaço. Eu cortei meu braço, ele está todo inchado. Eu levei um soco, meu rosto está todo inchado. É um sinal de processo inflamatório. Dor, não pode nem triscar o local machucado, que você vai sentir uma dor insuportável, porque estamos em processo inflamatório. E perda de função. Durante o processo inflamatório, aquele membro, aquele local não tem função. Você perde a função dele até ele ser restaurado ou cicatrizado, reposto o tecido,
E aí, dependendo do tipo de lesão, a gente consegue voltar à função normal ou não. Então, quais são as células e os mediadores da inflamação? Quais são os alvos das lesões? Nós temos lesões em inervação, microcirculação, células parenquimatosas ou no nosso tecido conectivo. E aí, quando a gente tem lesão em um desses pontos, que no caso nesses tecidos, vai acontecer o quê? Uma lesão. Eu vou ter uma resposta local, que vai ser uma adaptação. Será que é necessária essa lesão ir para um processo inflamatório ou a gente consegue eliminar essa agressão sem tanto estimular meu sistema imunológico assim? Se a gente tiver que começar um processo inflamatório, aí a gente vai ter liberação de mediadores químicos e celulares, e aí a gente já vai ter modificação na microcirculação e migração celular, para a gente dar início ao nosso processo inflamatório. Primeiro, antes de tudo, gente, tem que haver um reconhecimento das agressões. Será que é uma infecção bacteriana, ou viral, ou fúngica, ou parasitária? Ou será que foi uma injúria, algum tipo de lesão, cair, um soco, etc. Beleza. Então, vamos identificar. Se for uma infecção por algum tipo de micro-organismos, aí o meu sistema imunológico vai ativar os PAMPs, ok? Os PAMPs vão ativar o quê? Os receptores TOLs da minha célula dendrítica e dos meus macrófagos. Meu macrófago já vai fazer o quê? Fagocitar. Ele é doido por fagocitose, ele já vai fagocitar. Já a minha célula dendrítica, ela vai ser ativada quando esses receptores TOLs forem ativados. Ela vai reconhecer o micro-organismo, ela vai virar uma célula dendrítica matura ou efetora e vai dar início ao meu processo inflamatório. Ok? Apagando aqui. Vamos agora para a minha injúria. Se for a minha injúria que tiver acontecido, uma lesão, pá, levei um soco. Vocês estão aí namorando de boa. Aí você descobre que o seu parceiro é casado. E aí o parceiro do seu parceiro descobre e te dá uma surra. E aí eu tenho uma injúria. Eu tenho o quê? Boca roxa, costas roxas, etc. As minhas células foram lesionadas. Aí eu vou ativar o quê? DAMPs, que as minhas lesões foram ativadas. DAMPs ativados, eles vão sinalizar o quê? Os receptores do tipo TOL, da membrana das minhas células dendríticas imaturas. Ativou a membrana das células dendríticas imaturas, elas vão virar células dendríticas maduras ou efetoras e dar início ao meu processo de reparo, ou seja, meu processo inflamatório. Não tem dificuldade nenhuma, gente. Esse é o processo, é bem simples, bem básico. E aí a gente já tem células mediadoras da inflamação. Quais são elas? Os mastócitos que estão presentes nos meus tecidos, os mediadores. Os mastócitos, eles vão ter um papel bem significativo no meu processo inflamatório. E nós vamos falar desse papel dos mastócitos daqui a pouco. Esses mediadores, gente, eles vão fazer o quê? Eles vão dar liberação imediata dos fenômenos vasculares e exudativos. E também vão fazer manutenção desses fenômenos. Antes de falar desses fenômenos, para dar início ao nosso processo inflamatório, vamos falar um pouco dos mastócitos. Um mastócito, gente, se vocês lembrarem da nossa aula de introdução, ele é uma célula grande, presente nos meus tecidos, cheio de grânulos. Fazer aqui, esses borrões aqui, fazer de outra cor, fazer de roxo. Esses borrões aqui são grânulos. Esses grânulos, na maioria da composição deles, são grânulos de histamina que estão presentes nele. Quando esse mastócito presente no meu tecido entra em contato com indicadores de micro-organismos, ele vai sofrer um processo de desgranulação. Eles vão liberar esses grânulos na minha circulação. Como que ele vai reconhecer que tem micro-organismos, professora? Eles vão entrar em contato com anticorpos para ver se tem micro-organismos, que eles têm receptores, ou desencadear o que? Sistema complemento. Olha aqui, ó, C3A, sistema complemento sendo ativado. E aí essas ativações vão desencadear um processo de que tem algum micro-organismos, e aí o meu mastócito vai começar a liberar esses grânulos de heparina, de histamina, cismases e triptase. Mas em especial para a gente é a histamina.
A histamina ela vai causar o que pra gente, pessoal? Vasodilatação, vai aumentar a permeabilidade vascular, possibilitando a passagem de proteínas. Quais são essas proteínas? Proteínas citocinas, mas também prostaglandinas e leucotrienos, para começar a indução, ou o que nós chamamos de quimiotaxia, dos meus leucócitos para o local da minha inflamação. Então, qual é a importância dos mastócitos? Desgranulação de histamina, que vai fazer principalmente vasodilatação para permeabilidade vascular. Isso é importante, gente, não esqueçam disso. As histaminas, pessoal, elas fazem parte do complexo de aminas que são vasoativas, ou seja, elas vão atuar diretamente nos meus vasos sanguíneos. A gente tem aqui os mastócitos, que vão liberar histamina. A gente tem basófilos, que vão atuar com serotonina. Nós temos plaquetas, que também vão desencadear processos de histamina e serotonina, etc. Bom, mas vamos falar da nossa histamina. Qual que é o papel dela aqui presente? Histamina. Ela está envolvida na secreção de ácidos gástricos, dilatação de vasos sanguíneos. Se eu tenho um vaso sanguíneo que tem um calibre tranquilo, se eu tenho um processo inflamatório, o calibre desse vaso sanguíneo ele é aumentado, ele é dilatado. A histamina faz esse processo de vasodilatação. Ela também provoca broncoconstrição. O que significa isso? Os meus brônquios, os meus pulmões vão ser constringidos, ou seja, eles vão ficar contraídos. Essa palavra tinha fugido da minha mente, fazendo com que o fluxo de ar esteja diminuído. Então, se eu tenho um processo de histamina e o meu pulmão eu não consigo respirar porque ele está contraído, os meus brônquios, aí eu tenho histamina na circulação, eu tenho que tomar um antihistamínico. Olha só, aí já entra na propagação de drogas, de medicação. Beleza. A histamina ela também faz com que haja permeabilidade entre os capilares ou as minhas células endoteliais, ou seja, eu tenho um espaço entre as minhas células endoteliais para que ocorra a migração leucocitária para o meu processo inflamatório. Ela também estimula o rim, a adrenalina renal. E eu também tenho processo inflamatório e aumenta também a frequência cardíaca. A histamina ele tem esse poder. Pra gente agora, qual que vai ser um importante da minha histamina? Processo de vasodilatação e processo de permeabilidade entre as células endoteliais. Para nós vermos como que funciona o processo inflamatório, gente, aqui eu tô com a luzinha. Primeiro a gente tem o rolamento. Eu tenho um leucócito, que ele vai ser ativado ou estimulado. Para o quê? Para as minhas proteínas de membrana, principalmente ligante de selectina e ligante de integrina. Lembra que nós comentamos na última aula que essas proteínas são proteínas relacionadas ao rolamento celular, que elas vão estar presentes nas minhas células endoteliais para início do processo inflamatório? Vocês lembram. O que vai acontecer? Micro-organismos aqui, eu tive uma lesão. O micro-organismo foi estimulado pelo meu macrófago, ele foi fagocitado e aí o meu macrófago ele começou a liberar quimiocinas. As quimiocinas foram atrair os meus leucócitos e estimulou, vou colocar aqui uma canetinha, e estimulou as minhas células endoteliais a secretar as proteínas de rolamento, as minhas selectinas e as minhas integrinas. O meu leucócito ele teve contato com essas quimiocinas, ele começou, meu neutrófilo, e começou a estimular elas. E aí ele foi atraído aqui para a parede do endotélio, e aí ele começou a se ligar a essas proteínas, fazendo com que ele tenha um processo de rolamento. Ele literalmente rola entre a membrana. O desenho aqui ele é bem legal, ele é bem claro, ele vai rolar. E aí eu tenho a ativação dessas integrinas pelas quimiocinas e o fluxo sanguíneo acontecendo. O meu leucócito ele fica com uma adesão estável, ou seja, essas proteínas ficam bem estáveis. E até que as histaminas, lembra que a gente falou dela? Ela fez com que acontecesse o quê? As minhas células endoteliais se afastassem, eu tive um processo de vasodilatação. As minhas células endoteliais afastadas, esse meu leucócito que está aqui rolando super
agarrado na membrana do meu endotélio, vai ultrapassar esse espaço, que a gente vai chamar de espaço periplasmático, e ir para o local da minha inflamação, onde eu tenho micro-organismos. E aí ele vai começar a fagocitar esses micro-organismos e liberar outros tipos de interleucinas também. Se a gente voltar aqui para o começo, quando o nosso macrófago, o primeiro macrófago entrou em contato com a nossa bactéria, ele foi estimulado, ele começou a liberar citocinas, que interfatores tumorais e interleucina 1. Lembra que a gente viu que eles são as principais moléculas do meu pró-inflamatórias? E aí, gente, quando eu tenho esses estímulos pelas citocinas, pelas quimiocinas, eu já tenho o início do meu processo inflamatório. Tudo isso aqui é meu processo inflamatório em andamento. Vamos agora ver detalhadamente? Bem detalhadamente agora. Eu tenho aqui minhas bactérias, são aqui de roxinho, e aqui são as minhas células do meu tecido conjuntivo, ou conectivo. Células epiteliais. Aqui as minhas bactérias. O meu mastócito encontrou com as minhas bactérias e começou a desgranular. Ele liberou os grânulos de histamina. Liberou os grânulos de histamina, fez com que ocorresse a vasodilatação, ou seja, o meu vaso sanguíneo, que tinha um fluxo certinho, ele foi dilatado para aumentar a permeabilidade e também o fluxo sanguíneo. Com essa vasodilatação, fez com que aumentasse o fluxo sanguíneo. Aumentando o fluxo sanguíneo, carrearam mais células do meu sistema imunológico. Aqui, ó, o meu fagócito, o meu eosinófilo e etc. E fez com que as minhas células endoteliais aqui, que formam o meu endotélio, se afastassem. Criasse o quê? Uma liberação entre o meio intravascular e o meu meio extravascular. E aí, gente, começou o quê? A exudação de plasma para o local da inflamação. Esse plasma ele começou a ser exudado para o meu local da inflamação. Com isso acontecendo, com essa exudação acontecendo, eu comecei também estímulos de reconhecimento, como a minha célula dendrítica vindo e reconhecendo as bactérias. A minha célula dendrítica, ou pode ter sido um macrófago, essas células apresentadoras de antígenos, elas vão secretar fatores tumorais e também interleucina. Essas moléculas de adesão vão ir para o meu endotélio e começar a ativar as proteínas presentes no endotélio e também dos meus leucócitos. Ativando essas proteínas, gente, que vai ser as minhas proteínas ligantes para o rolamento leucocitário, que vão ser as minhas integrinas, vou colocar aqui um Izão, e as minhas selectinas. Vou colocar aqui um I e um S, para vocês saberem, integrinas e selectinas. Vai estimular as células endoteliais a produzir essas proteínas, a secretar essas proteínas no caso, e aí o meu leucócito ele vai aderir, se fixar e vai começar o processo de rolamento, ele vai rolar ou deslizar esse endotélio. Deslizando o endotélio, olha só que legal, eu coloquei aqui para vocês. Todo esse processo detalhado com como que acontece. A adesão dos receptores de integrina e selectina para o meu leucócito. Ele vai começar a rolar, literalmente rolar ou aderir firme a essas proteínas do endotélio. Ficar bem fixa mesmo, gente. Ficando bem fixa, ele vai encontrar um momento de que, lembra que a minha histamina fez vasodilatação e fez com que as minhas células endoteliais se afastassem? Ele está rolando lá o meu endotélio, achou um espaço entre as células, aí ele tem um processo de migração leucocitária. Ele vai sair do meio intravascular para o meu meio extravascular, onde já tenho exudação plasmática, para encontrar as minhas bactérias e começar um processo de fagocitose. E isso acontece, gente, ao mesmo tempo. Não é igual eu estou explicando aqui, um de cada vez não. É ao mesmo tempo. Meu fagócito, meu neutrófilo entrou em contato com a bactéria lá no meu tecido. Meu macrófago entrou em contato com a bactéria no meu tecido. Eles vão fazer o quê? Fagocitose. Eles vão destruir esse micro-organismo. E aí o que vai acontecer? Eles vão se ligar a essa bactéria, aos receptores aqui que a gente tanto falou. Nós temos o quê?
receptor de ataque de membrana de integrina, receptor scavenger, que é um receptor citoplasmático, receptores do lisossomos, que a gente já falou que são receptores do tipo TOL, e vão se ligar a essa bactéria fazendo o quê? O processo de fagocitose, eles vão englobar. Englobando a bactéria, ela vai ser encapsulada com o fagossoma, e aí, as minhas enzimas lisossomais vão entrar em contato com essa cápsula fagossomal e vão começar a liberar essas enzimas. Essas enzimas vão ter ativação por óxido nítrico, que vai potencializar essas alterações celulares para lisar a minha bactéria. E aí eu tenho uma bactéria fagocitada. Outra ativação que eu também tenho dos macrófagos vai ser o quê, gente? O micro-organismo entrando em contato com a membrana dos meus fagócitos vão estimular os meus receptores do tipo TOL, vão secretar também citocinas e também vão estimular meu sistema complemento. Sistema complemento ativado, receptor de citocina ativado, receptores do tipo TOL ativados, ativação de outras citocinas que vão fazer o quê? Continuidade do processo inflamatório, mas principalmente morte do micro-organismo ou lise do micro-organismo. E é esse o meu processo inflamatório. E aí, se eu perguntar para vocês quais são as citocinas mais importantes na inflamação, aí nós vamos ter interleucinas, interleucina 1, 6, 8, 13 e 10, que vão ativar as células inflamatórias ou também regulá-las. Fatores de crescimento. Gente, esse GMCF, MCSF, no caso, é fator de crescimento o quê? Fator de crescimento de colônia. Lembra que nós vimos na primeira aula, na nossa introdução, que os meus leucócitos, eles sofrem clonagem, eles são estimulados a fazer clones, assim, proliferarem para atuar no processo inflamatório de defesa contra algum tipo de invasão? Então, o fator de crescimento é isso, eles também vão ser estimulados a se clonarem ou a crescerem durante a atividade. Por exemplo, o macrófago em atividade bacteriana, as células natural killers em função da célula dendrítica, etc. Nós vamos ter também quimiocinas nesse processo inflamatório. Quais são elas? CC, CXC, XC, CX3C, que a gente também já comentou na última aula quais são as funções dessas quimiocinas. Quimiocinas leucocitárias e também para ativação de leucócitos. Interferons, quais são esses interferons? Interferões alfa, beta, interferão gama, que vão ser responsáveis pela atividade antiviral e atividade dos leucócitos. E também nós temos citocinas pró-inflamatórias, como o fator tumoral alfa, que aí a gente já tem algumas respostas, como febre, anorexia, porque ele atua principalmente em captação lipídica, choque séptico, a depender, citotoxicidade, indução a citocinas, ativação de células endoteliais e de células tissulares. Então, gente, isso aqui é o nosso processo inflamatório. Mas se vocês verem, o nosso processo inflamatório, quando é ativado algumas citocinas, ele não tem uma resposta tão agradável assim para o nosso organismo, não. E aí é onde a gente tem as patologias de uma resposta inflamatória. Então, quais são as consequências sistêmicas ou patológicas da inflamação? Bom, gente, eu tenho um processo inflamatório, beleza. Eu tô com uma infecção de garganta. Meu sistema imunológico vai lá, vai melhorar, destruindo aquelas bactérias que estão me causando infecção de garganta. Porém, quando a gente tem infecção de garganta, nós temos formação de pus, nós temos febre, nós sentimos dor, nós ficamos com inapetência ou falta de apetite, nós não conseguimos dormir. Algumas vezes ela evolui para disfunção na micção e etc. Então, sempre que eu tenho um processo inflamatório, claro que em cada região eu tenho reações diferentes, mas eu tenho algumas consequências sistêmicas desse processo inflamatório. Bom, quais são elas? Fator de necrose tumoral, interleucina 1 e interleucina 6. São produzidos durante a resposta imune inata à infecção ou dano tecidual e têm efeitos sistêmicos que contribuem para a defesa do hospedeiro e são responsáveis por muitas manifestações clínicas da doença inflamatória. Por exemplo, fator de necrose tumoral e interleucina 1
vão agir no hipotálamo para induzir o aumento na temperatura corporal, febre. Então, olha que interessante, galera. Lembra que elas vão ser citocinas pró-inflamatórias, ou seja, assim que a minha célula entra em contato com o meu antígeno, a minha bactéria, ela vai estimular essas citocinas para poder dar início ao meu processo inflamatório. E aí, eles vão agir diretamente no hipotálamo, fazendo com que tenha febre, hipertermia, porque aumentando a temperatura do nosso corpo, aí faz com que as bactérias que têm uma temperatura correta de sobrevivência sejam lisadas, destruídas. Então, meu corpo é muito inteligente. Entrou bactéria, aumentou a temperatura, matou a bactéria. Porém, quando a gente aumenta muito a temperatura do nosso corpo, estado de hipertermia muito elevado, eu tenho lises de proteínas, de enzimas, de respostas bioquímicas no meu organismo. Então, se aumentar muito, 39, 40, 41 graus, aí eu entro em convulsão e também posso morrer. Então, isso é uma resposta sistêmica da secreção de fator de necrose tumoral e também de interleucina 1. Próximo. Ainda falando da minha interleucina 1 mais a minha interleucina 6, elas vão induzir hepatócitos a produzir reagentes de fase agudos, incluindo fibrinogênio, que são secretados no sangue. Então, essas interleucinas elas vão induzir as minhas células do fígado a produzir reagentes de fase aguda, incluindo o fibrinogênio que vai para o sangue. O fibrinogênio, gente, quase não sai. Ele vai estar envolvido no meu processo de cicatrização ou de coagulação. Então, eu vou ter fibromiogênio sendo secretado no meu sangue. O fator de necrose tumoral ele também vai inibir a contratilidade miocárdica e o tônus do músculo liso vascular, resultando em uma marcada redução de pressão sanguínea ou em choque. Então, isso vai acontecer o quê? O fator de necrose tumoral ele vai fazer com que o meu coração perca a contratilidade e o meu músculo liso, musculatura lisa normal, ele também vai ficando, o tônus vascular dele vai perdendo a contratibilidade também, resultando em hipotensão. Pressão sanguínea cai, sem pressão sanguínea eu não consigo irrigar os meus tecidos. E sem irrigação, oxigenação de tecidos, eu tenho o quê? Choque. O fator de necrose tumoral ele também causa trombose intravascular, principalmente com o resultado das propriedades anticoagulantes normais do endotélio. Vamos voltar a falar dele, do nosso fator de necrose tumoral. Lembrando que ele vai causar trombos intravascular. Isso quer dizer o quê? Ele vai estimular a produção de coágulo dentro do meu vaso sanguíneo. E as minhas células endoteliais, que já possuem anticoagulante natural, não vão ser capazes de destruir esses trombos. E se esse trombo for parar e uma parte importante das minhas coronárias no coração, ou se for um trombo grande que obstrua vasos importantes, aí a gente também tem perda tecidual e até mesmo óbito da pessoa com processo inflamatório. A produção prolongada de fator de necrose tumoral causa fadiga das células musculares e adiposas, que se chama de caquexia. Por isso que a gente tem um processo também de inapetência ou de anorexia. A inflamação aguda pode causar lesão tecidual, porque os mecanismos efetores que os fagócitos utilizam para matar os micro-organismos também são tóxicos para os tecidos do hospedeiro. Por isso, gente, que sempre que a gente não pode deixar, estou com um processo inflamatório na minha garganta que está eliminando as minhas bactérias da garganta. Beleza, é bom, porém, se nós deixarmos um processo inflamatório sem controle, e aí gera mais prejuízos do que benefícios para o meu corpo. Para ficar mais fácil para a gente entender, pessoal, inflamação local. Células endoteliais, aí eu vou ter um processo de fator de necrose tumoral, interleucinas, que vão estimular moléculas de adesão, quimiocinas, interleucina 1, aumentar a permeabilidade vascular, ativação leucocitória. Esse aqui é a minha inflamação local, processo inflamatório que a gente acabou de discutir. Quais são os efeitos protetores sistêmicos? Cérebro, fator de necrose tumoral, interleucina 1, interleucina 6 vão
atuar no hipotálamo e estimular febre. Interleucina 1, interleucina 6 vão para o meu fígado, fazendo o quê? Proteínas de fase aguda. Na minha medula óssea, tanto fator de necrose tumoral, interleucina 1, interleucina 6, vão à produção de mais leucócitos para trabalharem no meu local de inflamação. Fatores protetores sistêmicos. Fatores patológicos no coração. Fator de necrose tumoral. Baixo débito cardíaco, fazendo com que eu tenha o quê? Hipotensão. Eu não vou ter sangue suficiente, pressão suficiente circulando, regulando, oxigenando os meus tecidos, fazendo com que o paciente possa chegar a um processo de choque. Células endoteliais e vasos sanguíneos, fator de necrose tumoral, produção de trombo, e também ele vai aumentar a permeabilidade, fazendo com que o meu endotélio não tenha capacidade de anticoagulante, de tirar aquele trombo lá. Trombo em vasos grandes, artéria aorta ascendente, artéria aorta descendente. É importante? Nem tanto, mas quando ele é deslocado pelo fluxo sanguíneo e obstruir vasos menores, que pode ser a nossa artéria cerebral, coronária, e aí eu posso levar o paciente a um AVC ou a óbito. Fator de necrose tumoral, musculatura esquelética, vai dar o quê? Pouco tônus da minha musculatura esquelética, resistência à insulina. Minhas células não vão poder trabalhar com os carboidratos. E aí eu posso ter uma acidose metabólica muito grande. Então, esses são os efeitos sistêmicos patológicos de um processo inflamatório quando não tratado. Por isso que a gente tem que regular o processo inflamatório, gente. Aí eu também vou ter a minha resposta antiviral. A minha resposta inflamatória, ela pode ser estimulada por vírus? Também pode, mas a minha imunidade inata, ela tem uma resposta antiviral bem específica. A principal via pela qual o sistema inato lida com infecções virais é a indução de expressão de interferons do tipo 1, cuja ação mais importante é a inibição da replicação viral. Então, o que vai acontecer, gente? Olha aqui do lado da gravura. Eu tenho um vírus. O vírus ele vai infectar a célula. E essa célula infectada por vírus, por material genético, como a gente já viu em microbiologia, vai começar a fazer o quê? Processo de replicação viral, onde vai replicar cápsula, capsídeo, material genético e etc. Vai começar esse processo. Porém, dentro da minha célula, eu tenho o que nos endossomos? Eu vou ter receptores do tipo TOL, aqui ó, presente nas membranas. Esses receptores do tipo TOL vão reconhecer esses fatores de replicação viral e vão fazer o quê? Extravasamento de ácido nucleico e estimular também a autofagia da minha célula. E vão fazer com que esse fator de transcrição, quando o material genético for se unir com o material genético da célula para transcrever, vão produzir interferons do tipo 1. E aí vai indicar para a minha imunidade inata que tem uma célula que está tendo uma resposta, que está tendo uma infecção viral, uma invasão viral, e aí eu vou ter uma resposta antiviral para essa célula. Pensa aí, gente, como que é ligado uma coisa na outra? Nada no nosso corpo foi colocado ou criado lá por acaso. Nós temos um mecanismo de defesa próprio contra qualquer tipo de micro-organismo. E isso é incrível, hein, galera? E aí, gente, mais a continuação. Vírus dentro da minha célula vão desencadear a ativação dos receptores do tipo TOL. Vão liberar interferons do tipo 1, que vão ser sinalizados através desses receptores. E vão ativar vários estágios da transcrição de genes que confere à célula resistência à infecção viral, chamado estado antiviral. Então, o interferon 1 ele vai dar a resposta antiviral da minha imunidade inata para a minha célula ficar no estado antiviral, ou seja, pegar resistência a esse tipo de infecção. E a minha imunidade inata, gente, como a gente comentou no começo da nossa aula, ela faz o quê? Ela estimula também a minha imunidade adaptativa. A resposta imune inata vai fornecer sinais que atuam em conjunto ao antígeno para estimular a proliferação e diferenciação de linfócitos T e linfócitos T específicos para antígenos. As moléculas produzidas durante as respostas imunes inatas vão estimular a imunidade adaptativa e influenciar a natureza dessas respostas.
Por exemplo, se eu tenho estimulação da minha célula dos meus linfócitos T, aí eu já vou ter a diferenciação entre linfócitos T imaturos e linfócitos T efetores. Os meus linfócitos B é a mesma coisa. Vão apresentar para os meus antígenos, o antígeno no meu linfócito B. Vou começar o quê? Secreção de anticorpo. Então, basicamente é isso. Eu tenho um antígeno microbiano, entre em contato com o meu linfócito, e aí ele vai dar o quê? A proliferação e diferenciação desse linfócito. E aí eu começo um processo de secreção de anticorpos e etc., que é da minha imunidade adaptativa. Porém, entretanto, gente, a minha resposta imune inata são reguladas por mecanismos de retroalimentação negativos que vai limitar o potencial dano aos tecidos. Ou seja, é regulado. Olha só essa plaquinha aqui, um guardinha, pare. Vamos imaginar que essa plaquinha de pare, falando bem assim, calma, gente, pare, é a minha interleucina 10. A minha interleucina 10 é uma citocina que é produzida e inibe a ativação de macrófagos e células dendríticas. A secreção de citocinas inflamatórias é regulada por produtos do gene de autofagia. E as vias de sinalização negativa bloqueiam os sinais de ativação gerados por receptores de reconhecimento de citocinas inflamatórias. Então, qual é a atuação aqui da minha maravilhosa interleucina 10? Sinalizar, estimular o bloqueio, a sinalização negativa. Por exemplo, processo inflamatório em andamento no meu corpo. O que vai acontecer? O meu corpo ele vai falar bem assim, vamos produzir interleucina 10 junto com esse processo inflamatório, porque ela vai regular até que ponto o meu corpo pode estar em processo inflamatório. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai inibir alguns macrófagos e células dendríticas que são responsáveis por apresentar antígenos. Ela vai fazer o quê? Ela vai dar sinais que vão bloquear essa sinalização gerada por citocinas inflamatórias. Então, ela vai ser importante por controlar, como esse guardinha de trânsito aqui, por controlar o meu corpo em uma resposta inflamatória. E é isso, gente. Ficou meio escuro agora, porque comecei a gravar de dia, estou terminando só à noite. É um assunto complexo, é um assunto que você pode ficar assustado, cansativo, mas é muito gostoso quando você pega para poder estudar. Esse assunto, gente, da nossa imunidade inata, sistema quase não sai. Sistema complemento e resposta inflamatória, resposta antiviral e também regulação da minha resposta inflamatória, tá tudo no capítulo 4 do livro. Então, abra um livro e leia esse capítulo que vocês vão ver como é incrível esse assunto. Nos vemos no nosso encontro presencial pelo ambiente AVA. E eu espero que vocês façam bons estudos e que nós tenhamos um bom assunto. E que vocês estimulem mesmo a aprender, porque imunologia é muito legal. Tchauzinho, gente!